Por gentileza da TV Vila Velha, o programa Quarta Dimensão vem sendo divulgado nas sextas-feiras, a partir das 15h30. Getúlio, me interrogou alguém curioso. Quando alguém não incluiu a proibição de esculturar imagens para o moço rico, terá liberado idolatria? Quando Jesus não incluiu, vejam só, ele não incluiu na lista das transgressões. O pecado de adorar ídolos terá perdido validade? Não necessariamente, amigo, respondi. No cristianismo, o enfoque da transgressão tornou-se outro. Mais idólatra que fabricante e usuário de imagens é aquele pregador que adora cofre repleto de dólares. No lugar de Deus, é claro. O Deus dele é o cofre. Além de idólatras, será conveniente acrescentar mais 2 prováveis defeitos: ganância e avareza. Ganância e avareza, meus caros. Ninguém esqueça que o apóstolo Paulo disse: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Tais figurinhas, além de confundirem objetivo de adoração, ainda cultivam raízes de malefícios. O tema de hoje será menos mistério, mais magistério. Ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, se o meu procedimento não estiver revestido de amor, eu nada aproveitarei. Em seguida, o apóstolo Paulo aponta outro gesto heróico, que termina da mesma forma, resultando 0. Ainda que eu distribua todos os meus bens aos pobres, isto não representará nada sem caridade. 1 Coríntios 13, versículo 3. São muitos os que destroem seus corpos na fogueira das paixões e, de repente, surpreendentemente, reclamam dividendos. Onde faltarem propósitos altruísticos, todos os méritos desaparecem. Vejam que o filho pródigo entregou herança para mãos erradas, criando faixa ilícita para os desapegados compulsivos. Atos de desapego podem ser invalidados por intenções espúrias. Em matéria de cristianismo, aparências pouco valem e pouco esclarecem. Nesta altura do campeonato, Crispim evoca a palavra de Jesus ao moço rico. Contradição à vista, Getúlio! Exclama o Crispim. Enquanto o mestre nada acrescenta ao ato caritativo, Paulo parece transformá-lo em virtude exclusiva de mártires. Transeunte afinado com minhas ideias me defende diante do Crispim. Getúlio, ele diz, eu não acredito numa contradição entre Paulo e Jesus. Você está certo. Eu lhe disse, não existe contradição. O Crispim está armando tempestade em dia de sol. Nos portfólios da justiça divina estão previstos méritos e deméritos para atos bons
e maus pelos quais nós seremos avaliados. O resultado determina o grau de merecimento dos espíritos. Ainda no caso do moço rico, Jesus mostrou que o enxoval dos salvos não é presente de fada madrinha, não. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, entrega aos pobres e terás tesouro nos céus. Marcos 10, versículo 21, palavras de Jesus. Vejam que Jesus definiu empreitada difícil. Se realmente aquele rapaz desejasse o tesouro dos céus, ele tinha que rebolar, ele tinha que lutar. Enquanto Paulo fala do revestimento obrigatório do amor, Jesus define desapego ao moço rico. Teólogos cristãos desprezam esta evidente e clara promessa quando declaram eterno gozo como inteiramente grátis. Esses catedráticos distraídos não fazem mínimo esforço para dimensionar o preço da renúncia do moço rico. Preferem criar apelido de desertor para o garotão assustado. Alguém proprietário de conforto e regalias, de repente se tornar mendigo de porta em porta, pedindo prato de comida, isto será moleza? Tenho certeza que Jesus não faria tal proposta se ele admitisse a gratuidade da salvação agregada em prosa e verso por tanta gente pregadora por aí. Como aceitar ágio de 100% por parte do moço rico, enquanto políticos corruptos se salvam apenas com o dízimo e pouco mais? Se a salvação é tão fácil, por que Jesus exigiria tanto daquele moço idealista, estudioso das letras sagradas, preocupados com a vida eterna? Ele estava preocupado com a vida eterna, ao ponto de perguntar a Jesus o que ele faria para alcançá-la. Não, amigos, esta história injusta não exprime a verdade dos fatos. A Bíblia inteira proclama: cada um receberá segundo suas obras. Quem aposta na impunidade vai dar com os burros na água. Ninguém se iluda com o canto da sereia enganadora e malévola. Ninguém escapará da justiça divina. O Apocalipse é bastante claro. Os covardes, os incrédulos, os ímpios, os homicidas, os impuros, feiticeiros, idólatras e mentirosos partilharão do tanque de fogo e enxofre. Esta será a segunda morte. Apocalipse 21, versículo 8. Fica claro que nenhum dos réus será maquiado pelos agentes da impunidade. O mundo de provas não disporá de meios para tanto. Transferi-los para planeta inferior valerá como segunda morte, sem socorro e esperança. Pelo menos temporariamente eles ficarão nessa situação difícil. O resultado do mal praticado é mais doloroso do que se imagina. Jesus confirma nossas advertências. Ao depositar oferendas no altar, se lembrares que alguém tem queixa contra ti, deixa no altar tua oferenda e vai ao encontro dele. Entra em acordo com pressa, para que não sejas encarcerado.
Em verdade te digo, adverte o nosso Rabi, que não deixarás a prisão enquanto não pagares o derradeiro centavo. Mateus 5, versículos 23 a 26. A prisão é o corpo físico exigente de comida e bebida, diversão e compensações financeiras. Reencarnar, meus amigos, é parte desta expiação. Ninguém é alforriado do ergástulo da carne enquanto continuar aprendiz. Somente o conhecimento da verdade liberta o cativo das reencarnações compulsórias. Doar-se por inteiro é a única maneira de abrir as portas do cárcere. O mestre estabeleceu conexão entre dar e receber, aceitar o sacrifício e ser recompensado. O tesouro nos céus, nas palavras de Jesus, é resultado de doação. Paulo estabelece condicional. Será preciso sentir amor. Do contrário, a doação perde força. Assim como casas precisam de alicerces, a benemerência tem que nascer pela compaixão e pelo amor. Paulo reforça sua tese dizendo: quem ama aquele, Deus ama aquele que contribui com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Mas surgem dúvidas trazidas não sei de onde. Jesus nada disse ao moço rico sobre a imperiosa necessidade de amor para legitimar doação. E os caçadores de contradições se movimentam, procurando chifres em cabeças de cavalos. A tradução ecumênica da Bíblia, Tebe, na página 1249, nos oferece algo explicativo. E isto, entretanto, já é coisa do próximo bloco. Porque agora nós vamos fazer a primeira interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão. Como tarefeiro modesto, estou satisfeito com as visualizações dos nossos trabalhos, tanto no YouTube quanto neste jorro de luz que nós estamos tendo todas as semanas aqui. Afinal, meus amigos, milhares de amigos nos prestigiam, visualizando nossos trabalhos, e nós agradecemos de todo o coração. Vocês nem queiram imaginar quanto. O importante é que os acessos continuam crescendo. A gravação é feita nos estúdios Fernando Martins, e também palestras anteriores podem ser assistidas pelo Facebook Live TV PG. Todas elas esperam atenção e ajuda na divulgação por parte de vocês. Nossos agradecimentos ao Fernando e ao Zube pela cordialidade e pelo suporte precioso. As nossas palestras são definidas como quarta dimensão. Atente para esse detalhe quando procurá-las no Facebook Live TV PG. E agora voltaremos ao tema: menos mistério, mais magistério.
Jesus contemplou o moço rico e começou a amá-lo. Marcos 10, versículo 21. Foi enorme a expectativa de parceria vitoriosa. Essas palavras, começou a amá-lo, são significativas. Por isso preferi a tradução Tebe. O amor é sentimento dinâmico, crescente e decrescente também. Até mesmo em Jesus, o conjunto de afinidades influenciava o grau de afeto. E o primeiro encontro já definiu o sentimento acima da média entre Jesus e o moço rico. O Nazareno encarou o provável discípulo de forma inusitada. O começo da afeição, agora pelas qualidades excepcionais, reforça o amor que já existia de forma universal no coração de Jesus. O mestre se envolveu em atmosfera devocional profunda quando interagiu com aquele espírito sedento de luz. Com aquele espírito sedento de luz, meus caros. Esperançoso desejo de tê-lo como discípulo, num minuto se corporificou numa aspiração ardorosa. As entrelinhas do Evangelho mostram os fundamentos desta simpatia essencial entre o mestre e o seu admirador. Bastará analisarmos o episódio e não restarão dúvidas. Moço, nos verdes anos, carismático, em busca de sonho, se ajoelha aos pés de Jesus. Isto revela tendências místicas e aspirações sadias. No entanto, tornava-se surpreendente alguém pouco mais que menino desencadear cena tão inesperada quanto aquela. Que diriam meus amigos? Alguns conheciam seus propósitos, que de se aproximar de Jesus pelas suas próprias confidências, porque ele não fazia segredo. De passo em passo, ele venceu resistências, enfrentou zombarias, arriscou desmoralização e até ameaças de agressões dos familiares. Não se intimidou, todavia, diante de tão insistentes agravos. Aquele moço rico se encontrava maduro e assim foi avaliado pela visão privilegiada de Jesus. Por isso, o mestre o levou de forma especial. Levou o amor para o coração daquele rapaz e recebeu o amor de volta. A Bíblia Tebe define algo que procuraremos interpretar. Jesus o contemplou, diz a Bíblia, e começou a amá-lo. Diz o Evangelho em Marcos 10, versículo 21. Este começou a amá-lo, se nos afigura mistério. Todos conhecem o generalizado entendimento de que o Messias Salvador seria a fonte de luz e de amor sobre todas as criaturas vivas. Esta frase da Bíblia ecumênica, portanto, está exigindo interpretação cuidadosa. Começo de amor dificulta entendimento? Será? Jesus já percebera coração generoso pulsando no peito do varão exemplar. Por que não extravasar o afeto sem medidas, de mãos e vasilhas repletas? De repente nós entendemos a cautela e parcimônia de Jesus.
tudo fica esclarecido. O mestre lhe perguntou: conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não enganarás, e honrarás teu pai e tua mãe. Marcos 10, versículo 19. E o moço, pesaroso e até de certa forma frustrado, respondeu: tudo isso venho observando desde menino. Marcos 10, versículo 20. Peço a atenção de vocês, amigos, para a significativa exclusão feita pelo mestre do descanso sabático e da proibição de imagens de escultura, que acompanham esses outros mandamentos. O Nazareno demonstrou que não aceitava aqueles 2 apêndices inventados por Moisés, valiosos ontem, mas inválidos hoje. Tanto isto é verdadeiro, que o mestre ordenou ao paralítico curado em Betesda que carregasse o leito, a despeito da proibição do decálogo. Legítimo e verdadeiro mesmo é que todos os atos humanos precisam e devem ser envolvidos pela reciprocidade de autêntico sentimento. Este ingrediente é indispensável como queijo no macarrão de domingo, como azeitona na empada, como chuva após 4 meses de seca. Chesterton escreveu que o meio mais desprezível que existe, o medo mais desprezível que existe, é o medo do sentimentalismo. Ter medo de ser sentimental, ter medo de elogiar, ter medo de socorrer. Este medo, diz Chesterton, é ladrão ordinário. Ele rouba a leveza e até o prazer do relacionamento entre as criaturas, pelos temores de que sejamos considerados piegas. Ocultamos sentimentos tentando mostrar imagem durona. O temor da exposição produz secura e esterilidade. Pronunciamos simples obrigado quando o desejo íntimo nos incita a gritar: Deus lhe pague. Deus lhe pague seria muito mais sentimental e mais completo. Deixamos escapar até logo morno, quando nossa intenção seria revelar: vou sofrer bastante pela sua falta. Nossa máscara formalista anula os desejos da alma. O coração vai sendo sufocado pelo temor da exposição. Passamos rolo compressor sobre plantinha que tenta nascer, mas é esmagada pelo nosso temor de intimidade. Será preciso, ou será sempre errado, meus amigos, represar palavras de afeto, mesmo com a desculpa esfarrapada de pronunciá-la bem mais tarde. O amanhã pode não ocorrer, amigos. Quem sabe? O amanhã poderá trazer surpresas. Terminaremos arrependidos pela sonegação da carícia. Em fazenda interiorana, viveu mulher simples que criara uma grande família. Seus filhos crescidos estavam casados e moravam lá na cidade. O marido, homem rude, fora sempre de pouca conversa. A existência do casal era sucessão de tarefas automáticas, sem perspectivas nem novidades algumas. Tudo era igual dia após dia, mês após mês, ano após ano.
Dormiam na mesma cama e acordavam juntos, mas a ausência de sentimento mais forte minava-lhes o ânimo. Foi de repente que a mulher tombou sobre a máquina de lavar roupas, vitimada por ataque cardíaco. Todos conheciam seu Zeca, o marido, e por isso se admiraram de que ele se aproximasse do reverendo que viera fazer a prece. Continuaremos esta história no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. O mesmo consulente que atendi na abertura do programa voltou. Getúlio, ele disse: você não foi completo na explicação. Amanhã ou depois surgirão altares de adoradores de patos, marrecos e bodes. Você desprezou a clareza de Jesus, Getúlio. Muito pelo contrário, amigo, respondi. Foi a clareza de Deus e de Jesus que reforçou a minha tese. O Evangelho diz: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, verso 14. Vejam que apesar da proibição em Êxodo, essa serpente foi esculturada em bronze por Moisés, ordenada por Jeová e glorificada por Jesus. Glorificada por Jesus. Depois disto, meus amigos, como nós poderemos considerá-la idolatria? Jesus atendeu 1000 razões para arriscá-la do mapa das proibições. E mais outra vez o decálogo mostrou perda de validade. Depois do pinguinho de doutrina, voltaremos ao tema de hoje. Menos mistério, mais magistério. E agora voltaremos àquela conversinha que nós estávamos contando a história daquele matuto lá do interior. Seu Zeca tinha um caderno nas mãos. E assim, com aquele caderno nas mãos, ele se aproximou do sacerdote. São poesias escritas por ela, ele disse ao padre. Ela amava versos. Depois de pausa repleta de indecisão, Zeca entregou o caderno nas mãos do religioso. Há muito tempo, Senhor, ela vinha me pedindo para lermos juntos, mas eu sempre me esquivei, disse o pobre homem, comovido. Zeca tremia bastante quando, apontando o caderno, pediu: o Senhor me faria grande favor, lendo alguns versos, seria maneira de homenageá-la. Somente quando o religioso declamou algo que falava do amor pelo marido, o pobre viúvo descarregou suas lágrimas. Finalmente, o velho Zeca chorou. Nós desperdiçamos benditas oportunidades de nos afirmar como seres humanos. A pressa e a escassez de tempo talvez sejam
as maiores vilãs, num grupo de estudantes estagiários no pavilhão infantil de hospital, alguém se destacara na estima das crianças. Os baixinhos adoravam um jovem estudante de medicina. Aquilo despertou ciúme dos demais. Todos queriam saber a razão do fenômeno. Todos indicaram o Márcio para vigiar o colega e descobrir a razão. Afinal, por que as crianças gostavam tanto daquele moço? Então o enigma foi desvendado. Ele sentava ao lado de cada cama e conversava e proferia palavras de ânimo e encorajamento. Incutia nelas a certeza de que anjo da guarda as protegia e amava. Rematava a interação arrumando as cobertas, beijando-as na testa, imitando o desvelo paterno. Na mente das crianças, aquele jovem estagiário personificava a figura do pai, especialmente aquelas que eram órfãos. Seus colegas entenderam então a grande lição que o jovem transmitira na calada da noite, em completo anonimato. Ninguém viu aquilo, ninguém elogiou porque ele se escondia na sua bondade. Ele ocupava tempo enorme do seu descanso da noite, após expediente cansativo. Nosso mundo seria cinzento, meus amigos, se não existissem pessoas assim. Com sua prática silenciosa da verdadeira caridade, ele espalhava a claridade do exemplo. Vocês terão que concordar comigo. Sem experiências deste quilate, o planeta ficaria mais pobre e bastante mais triste. Seria a mesma coisa que nos privarem da beleza das flores, do encanto da música e da doce interação com Deus. Certamente foi pensando nisto que Jesus determinou que a luz dos seus seguidores brilhasse. Brilhe vossa luz diante dos homens, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. Mateus 5, versículo 16. São figuras como este paramédico que nos fornecem exemplos de compaixão num sentido amplo. Vocês lembram o que falei agorinha mesmo? Dá para imaginarmos como o nosso mundo seria cinzento se não existissem pessoas como este rapaz. Ninguém esqueça, pois, da ordem do alto. Foi Jesus quem recomendou: brilhe vossa luz. Deixemos livre o caminho para que nossa luminosidade se espalhe, não importa o seu alcance. Será extremamente benéfico lembrarmos que Deus não faz acepção de pessoas. Todos nós somos portadores de luminosidade desde o berço. Não importa que alguém iguale lâmpadas de árvores de Natal, não importa. Pequeninas, embora todas dizem que Deus está presente no micro e no macrocosmos, nas almas grandes e também nas pequeninas. O Evangelho confirma a universalidade do benefício. A verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Capítulo 1 de João, versículo 9. Esta luz mostra a diferença evolutiva entre os seres humanos. Extasiados, imaginamos a luz que o mestre Galileu espalhou para a alegria dos contemporâneos.
Em Jesus, a luminosidade constitui a farol do tamanho do universo, e a usina de força inesgotável emana do nosso Deus. Seja para a pequenina lâmpada de árvore de Natal, ou para o verdadeiro clarão que emana de Jesus, a energia é a mesma, a eletricidade é a mesma. É Deus quem alimenta cada uma dessas lâmpadas, grandes e pequenas. Percebam como a imagem da usina esclarece de uma forma sutil. Deus é o mesmo, a força que nos alcança é a mesma, e tudo fica claro. A potência das lâmpadas define o maior e o menor. É a capacidade de espalhar luz, conta a nossa história. A eletricidade distribui corrente homogênea, e são as lâmpadas mais potentes ou menos potentes que apontam nossas diferenças. O Pai Celestial é único, a eletricidade é única. A desigualdade entre os espíritos se encontra na irradiação da luz. Conforme a potência das nossas lâmpadas, produziremos maior ou menor claridade. E aqui chegamos ao ponto. Essa luminosidade aumenta e diminui no empenho, maior ou menor, de transmitirmos calor humano. Cada calor humano é combustível que fará crescer a luminosidade do espírito. Esta é a grande chance. A prática solidária trará cada vez maior luz. A vida de seguidor do Mestre não pode ser uma existência vazia. Ela precisa ser preenchida pelo amor. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. E Ele mesmo nos faz a pergunta: se o sal se tornar insípido, de que forma iremos devolver seu sabor? E o próprio Mestre respondeu: este sal para nada mais presta e deve ser jogado fora. Mateus 5, versículo 13. Alimento sem sal é intragável. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequenina interrupção no programa para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Passaremos agora ao último bloco do programa Quarta Dimensão. Para a próxima sexta-feira, já estamos preparando novos assuntos para explicar Bíblia e especialmente os Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Menos mistério, mais magistério. Relação sem calor humano é jazigo de mortos-vivos. Ninguém suporta convivência sem afeto. John Carmichael foi designado pastor para a igreja na Escócia. Aquele era o seu primeiro ministério. Ele sabia que o sermão inaugural seria decisivo. Sucesso ou fracasso dependiam daquela noite. Pior é que começou a sentir insegurança. Algo lhe dizia que não era bem-vindo. Certa tarde, casais idosos adentraram sua sala. John Carmichael os recebeu em pânico. Ele pensou:
Quanto gostaria que Deus abrisse buraco no chão para escondê-lo daquela humilhação. Com toda certeza, aquela comitiva viera para demiti-lo. O pobre pastor se perdeu nos clamores da mente atormentada. Tudo não passava de alucinação, porém. O mais velho do grupo tomou a palavra e disse: estamos aqui para lhe dizer que todos os membros da igreja o amam. O seu trabalho tem sido apreciado. No próximo domingo, antes de começar o sermão, pedimos que o Senhor emita pensamento positivo. Eles todos me querem bem. Percebam, amigos, como é fácil perder o rumo. Suposições criam aparências errôneas. Não fosse alguém de bom coração desfazer o mal-entendido, e aquele jovem perderia ânimo para progredir. Aquele velhinho sábio percebeu a perturbação do moço e, usando reservas de calor humano, desfez a insegurança. Embora vivendo em comunidades, precisamos admitir nossas carências. A insegurança aparece em momentos cruciais da nossa vida. Aquele ancião demonstrou alma cristã quando percebeu que poderia levantar o ânimo e a coragem daquele vivente em crise. Se nos considerarmos capazes de proporcionar ao semelhante alguma solução, por que não fazê-lo? Detenham-se e pensem quanto pode resultar de uma atitude corajosa e desassombrada. Bastará decidir: eu posso ajudar. Alguém se move, outros o imitam e o círculo se completa. Mentes e braços se reúnem. Homens solitários se tornam gigantes. É neste ponto que profano se encanta pelo cristianismo. O elemento humano individual se projeta e congrega pessoas, transpondo barreiras de raças, de línguas e de preconceitos. Poderemos mudar o ambiente em que vivemos. Nos últimos anos de sua vida, Robert Louis Stevenson residiu na ilha de Samoa. Quando seu amigo Mataafa, o chefe samoano, foi preso, embora doente, Stevenson o visitou com frequência. Ele nunca abandonou o amigo. Em todas as visitas lhe trazia presentes e palavras confortadoras. A casa de Stevenson, situada em lugar isolado, não tinha estrada. Era pelo mato que chegavam as visitas. Em reconhecimento pelo carinho do escritor pelo chefe, os samoanos agradecidos construíram estrada até sua casa. Quando Stevenson morreu, eles o enterraram no pico do morro e proibiram o uso de armas de fogo nas imediações. O decreto valeu para que a alma do poeta descansasse em paz, na opinião deles. Ninguém desrespeitou a proibição. Aquele recanto agreste se tornou um recanto sagrado. Este, meus amigos, é o mundo das criaturas de coração apaziguado, que sabem usar seus dotes e seus recursos para suprir carências. No inverno de 1943, num pequeno posto de observação em Anarotec, no litoral da Groenlândia, o tenente Donald Shaw estava preocupado. O cabo Billy Smith mostrava sinais
de preocupação, de perturbação mental. E agora, pensava o tenente, como radiooperador, Bill era peça indispensável. Se ele perdesse o equilíbrio mental, a coisa ficaria feia. Naquele local estreito, como conviver com alguém demente, quando não se dispunha sequer de camisa de força? Prisão de gelo e separava do resto do mundo. Águas congeladas da Dinamarca deste lado, atrás o bordo da calota polar da Groenlândia. Em qualquer direção bastaria percorrer quilômetro e fendas no chão paralisariam o avanço. Sem o radiooperador ficariam isolados completamente do mundo. Vou embora para casa, disse o rapaz demente e partiu. Por sorte, Donald teve uma ideia maluca realmente transmitida por algum benfeitor. Espera, gritou o tenente. Vamos fugir juntos. O tenente encheu sua mochila com material leve, bem levezinho, e o peso maior foi para a mochila do desertor. A estratégia era vencer a maluquice de Bill pelo cansaço. O tenente Donald subiu a ladeira o mais depressa que pôde. O cabo Bill se arrastava com dificuldades ofegante, carregando todo aquele peso. Vamos descansar, disse Bill. De maneira nenhuma, respondeu o tenente, para acirrar o tratamento. Até entardecer, nós precisaremos alcançar aquela terceira montanha lá longe. O cabo Bill, reunindo suas últimas forças, ainda marchou por alguns minutos. Depois se estendeu no gelo e suplicou para voltar ao acampamento. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós desejamos que o Pai Celestial e que o nosso querido Jesus derrame bênçãos sobre todos e sobre suas famílias. Bênçãos de paz, de saúde, de conforto espiritual, prosperidade, tudo de bom, mas acima de tudo, meus caros, amor no coração. Que o amor reine em todas as casas e em todas as famílias. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.